Muito bem. A próxima pergunta vem de Paredes. Paredes é uma cidade também aqui vizinha do Porto, na região metropolitana do Porto. Eu digo porque as pessoas fora de Portugal que não são portugueses não devem saber. E a pergunta vem do Raul. Muito obrigado pela pergunta, Raul. Muito obrigado também pelo teu carinho em fazê-la. A pergunta do Raul é a seguinte: Andy, é verdade que no passado os homens gays, eles, para se darem a conhecer, tinham entre si um código? Exemplo, a maneira que se vestiam para dizerem que eram gays e estavam ou não disponíveis a se encontrarem com homens. Contaram-me e eu gostava de saber se era verdade. Lógico, falo do tempo, ser gay não era aceito. A forma irregular do particípio do verbo aceitar ainda me custa um pouquinho. Aqui em Portugal se usa a forma irregular, aceite. No Brasil usamos a forma regular, aceito, aceita, aceitos, aceitas. Então, quando os gays não eram aceitos, né? Mas aqui se usa dizer aceites, que é a forma irregular desse particípio, e ainda me parece um pouquinho estranho. Mas pronto. Sim, é verdade, Raul. Finalmente uma pergunta que eu acho que eu vou conseguir responder em 1 minuto. Sim, é verdade. É absolutamente verdadeiro o que te contaram. Era um modo como... Aliás, esses códigos, mesmo na questão dos... Antigamente, sobretudo, né? Não eram só os gays, as meninas, os rapazes iam para as praças e ficavam ali circulando, e haviam códigos, que também eram códigos, né? Para entender se aquele estava interessado naquela. Então os meninos caminhavam para um lado e as meninas caminhavam para o outro e se cruzavam. Então o piscar do olho é um código, né? O modo de sorrir, o mexer no cabelo, eram todos códigos. Esses mesmos códigos, códigos semelhantes, também havia entre os gays. Por essa razão que tu dizes, claro, né? Como é que iriam saber? Então existia estes códigos, sim, claro que eles mudavam de lugar para lugar, de época para época, né? Então, eu nem sei, para dizer a verdade, esses códigos, que eu já, quando me assumi e saí do armário, esses códigos já não eram mais necessários. Então, pronto, eu não sei de nenhum deles, né? Tinha a história do brinco, se era o brinco na orelha não sei o que, era uma coisa, se era na orelha outra, era outra, eu não sei que tipo de roupa, e etc. Tanto que um dos códigos que sim eu conheço eram os códigos das penitenciárias. Os homens gays nas penitenciárias, eles usavam a calça abaixo da cintura, como hoje é uma moda que não tem nada a ver com isso, né? Mas é uma moda que veio, né? E hoje as pessoas usam as calças, os homens, né? No meio no meio das nádegas, né? Bem abaixo, com as cuecas aparecendo. Esse era um código nas penitenciárias, sobretudo nos Estados Unidos. Isso indicava que aquele homem, né, estava disponível. Então, alguém que quisesse, as penitenciárias tinham problemas. Aqui entra uma outra questão, que é as relações homossexuais em circunstâncias específicas, que é um tema muito interessante, né, de se abordar. Aí talvez alguém agora com isso se sinta encorajado a fazer uma pergunta nesse sentido. Então, pronto, era um código nas penitenciárias. Então, para os guardas não saberem, era um código que só os presos sabiam, e aqueles que tinham a calça daquele jeito indicava que eles estavam disponíveis. Então, sim, existiu, isso é verdade, tá certo? E eram códigos, como eu disse, de acordo ao tempo e ao lugar. Cada um ali, os grupos tinham as suas maneiras de poder se comunicar, né? Inclusive, de repente, nos transportes públicos, nos lugares, nos bares. Então, haviam sinais que, se o outro também soubesse, responderia, né, mais ou menos uns sinais maçônicos ou qualquer coisa assim, que fazia, né,
com que eles pudessem se reconhecer. Imagino que as mulheres também devessem ter alguns desses códigos, tá certo? Então, isso é verdade, Manuel. Creio que sim, a tua pergunta fica respondida dessa forma, simples, porque a tua pergunta é, assim, uma curiosidade. Quero saber se era verdade isso. Pronto, sim, era verdade, tá bom? Então, feito, Raul. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança de fazer a pergunta, dessa característica. Eu fico imaginando naquela época, né? Eu fico tentando imaginar como é que era. Claro que, como eu disse, hoje existem os códigos. Eu conheci meu ex-marido com códigos. Como é que... Bom, claro, a gente sabe, né? Vais num lugar, ali estão pessoas, não é? Os códigos hoje que são usados para saber se aquela pessoa está interessada, né, ou não, são os mesmos, são aqueles códigos, um olhar, são códigos, tá certo? Claro que não para, né, enfim, claro que normalmente a gente percebe se a outra pessoa, né, porque às vezes uma das coisas complicadas, não é complicado, mas pronto, se está num lugar a gente não sabe quem é gay e quem não é, tá certo? Como os héteros às vezes têm a sua heterossexualidade bastante frágil, né? Se, por exemplo, um homem gay se demonstra interessado, o homem hétero é capaz de simplesmente sinalizar com algo que o outro entenda que ele não é gay. Ele já se sente todo ofendido porque o outro está achando que ele é gay, né? Imagina a fragilidade da sua heterossexualidade, né? Em vez de se sentir lisonjeado por um outro estar achando atraente e bonito, não é? Não, ele se sente todo ofendido, né? Porque um outro homem o achou atraente e bonito e não tem maturidade sexual e sustentabilidade da sua sexualidade, solidez da sua sexualidade, para de uma forma gentil sinalizar também, de alguma maneira, que não se trata, né? E os dois vão entender perfeitamente como também existe esse sinal para simplesmente quando algum homem hétero, né, dá algum sinal a uma mulher não precisa ser uma estúpida grossa, a menos que o homem esteja assediando-a. Isso é outra história. Mas dentro desse código de sutileza, de gentileza e de corte, quando uma mulher ou um homem sinaliza, o outro também sinaliza reciprocamente ou não. Tá certo? Ponto. A mesma coisa, os homens héteros, né? Alguns são, claro, suficientemente, né, com sua sexualidade suficientemente sólida para simplesmente, né, simpaticamente, mas não é minha praia, alguma coisa por aí, não é? Outros ficam todos arvorados, né? Mal sabem que ao se arvorarem dessa maneira estão demonstrando que sua sexualidade é bastante frágil. Se soubessem, não fariam isso. Então, pronto, tá? Essas são as questões dos códigos. Então, pronto. Um grande abraço mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.